Daniel Divano foi um discípulo de Van Baker por muitos anos, um dos mais chegados a ele, dos mais próximos, verdadeiro filho, e já há muitos anos compõe o que chamamos de equipe apostólica, que cooperava com Ivan. É um companheiro de Mari Marcos de longas datas e tem sido, ao longo destes anos todos, um instrumento muito gracioso de Deus para nos instruir, para nos corrigir, também para nos consolar e animar. É um amigo verdadeiro. Temos muita alegria em poder contar com sua participação hoje. Que seja um tempo gracioso, que o Senhor possa nos enriquecer com todo o depósito que tem feito em Daniel Divano. Em nome de Jesus. Amén. Está contigo, amigo meu. Gracias, Bancho, gracias. Me presentaste demasiado bien. No sé si me conoces entonces. Eric, ¿podés traducirlo eso? Sim, me apresentaste muito bem. Não sei se eu mereço isso, mas... No, no sé si me conoce de verdad. Não sabe se conhece bem. Ok, não sei se me conhece bem. Se conhecesse, talvez não apresentasse tão bem, né? É o que ele quis dizer. Yo en mi pantalla te veo nada más que a vos, Bancho. ¿Está bien eso? Isso pantalla é o quê? Eric é el culpable por isso. Eric está Porque a un costado. tu pantalla está em destaque. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Bueno, Eric, te voy a predicar a vos. Está bárbaro esto. Eu vou pregar para vocês hoje, isso é muito bom. Amén. Bueno, primero que nada, una alegría poder estar en tantos lugares. É uma alegria estar em tantos lugares ao mesmo tempo. Haberme dejado entrar en sus casas. Me deixar entrar em sua casa. Por la magia esta de la tecnología, ¿no? Pela mágica da tecnologia. Mi charla de hoy trata sobre un tema. Minha conversa de hoje com vocês vai tratar sobre um tema al que yo llamo la raíz de todos los demás pecados. A quem eu chamo que é a raiz de todos os demais pecados. La soberbia. A soberba. Parece mentira que un argentino esté hablando de esto a los brasileros. Parece mentira que um argentino esteja falando isso para um brasileiro. Sí, porque una definición breve y sencilla de la palabra soberbia. Uma definição breve e simples da palavra soberba. Dice que un soberbio. Diz que um soberbo. Es ese argentino que todos tenemos adentro. É esse argentino que todos nós temos dentro de nós. Por eso dije que cómo es posible que yo estoy predicándole a los brasileros. Por isso que eu digo que como é possível, eu estou pregando para os brasileiros. Tengo que decirles que este es un tema extenso. Tenho que dizer a vocês que esse é um tema extenso. Y solamente voy a referirme a algunos aspectos de este tema hoy. E somente vou me referir a alguns aspectos desse tema hoje. Es un testimonio personal, en realidad, lo que quiero darles. Na realidade, o que eu quero dar a vocês é o meu testemunho pessoal. Hace más o menos unos 2 años y medio. Faz mais ou menos uns 2 anos e meio. Estando en un grupo con 5 o 6 hermanos orando. Estando em um grupo com 5 ou 6 irmãos orando. En medio de la oración, uno de ellos leyó. E no meio da oração, um deles disse: los 4 últimos versículos del capítulo 4 de Daniel. Os últimos
versículos do capítulo 4 de Daniel. Y el capítulo termina con esta frase: E o capítulo termina com essa frase. Él, hablando de Dios, puede humillar a los que andan con soberbia. Ele, e aí ele falava de Deus, ele pode humilhar a todos aqueles que andam com soberba. Nabucodonosor, el que escribe estas palabras. Nabucodonosor que escreveu essa palavra. El hombre más soberbio que encuentro en la Biblia. O homem mais soberbo que se pode encontrar na Bíblia. Pero esas palabras me penetraron en el alma en ese momento. Mas essas palavras me penetraram profundo na alma nesse momento. Experimenté algo espiritual. Experimentei algo espiritual. Oí que el Señor me estaba hablando a mí. Eu ouvi que o Senhor estava falando para mim. Me di cuenta claramente que esas palabras en ese momento eran para mí. Me dei conta de que naquele momento essa palavra era para mim. Porque el Señor me lo mostró claramente. Porque o Senhor me mostrou claramente. A partir de ahí comencé a estudiar con mucha oración el tema. A partir daí, eu comecei a estudar com muita oração esse tema. A investigar, a buscar versículos y a escribir. A investigar, a buscar versículos, a escrever. Y así encontré que el tema de la soberbia está en todas las escrituras. E assim eu percebi que o tema da soberba está em toda a Escritura. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Tanto no Antigo como no Novo Testamento. Las Escrituras están llenas de advertencias y enseñanzas. As Escrituras estão cheias de advertências e de ensinos. Que apuntan a eliminar esa raíz de pecado. Que mostram a necessidade de eliminar, acabar dentro de nós essa raiz de pecado. Que contamina el alma y la comunión con el cuerpo de Cristo. Que contamina a alma e contamina também a comunhão com o corpo de Cristo. Bueno, parte de esos apuntes son los que voy a compartir hoy. Parte dessas anotações é o que eu vou compartilhar com vocês hoje. La primera cosa que encontré es que la palabra soberbia, a primeira coisa que eu encontrei foi que a palavra soberba, tanto en el griego como en el hebreo, tanto no grego como em hebraico, tienen como raíz la palabra altivez. Tem como raiz a palavra altivez. Mirar de arriba. Olhar de cima, olhar altivo. Sí, sentirse superior a los demás. Sentir-se superior aos outros. En castellano, esa misma palabra, soberbia, se traduce de varias maneras. Em espanhol ou castelhano, a palavra soberba se traduz de várias formas e várias maneiras. Altivez, orgullo, arrogancia. Altivez, orgulho, arrogância. Vanidade. Vanidade, eu não sei o que passa. Coisas vãs. Presumir, ensoberbecerse. Presumir, ensoberbecer-se. Jactância. A jactância. Vanagloria. Vanglória. Y algunas palabras más o menos parecidas. E alguma palavra mais ou menos parecida. La soberbia fue el pecado de Satanás. A soberba foi o pecado de Satanás. Que hizo que de ser una criatura brillante, que fez com que uma criatura brilhante descesse, fue condenada por Dios y fue sacado de la presencia de Dios. Ser condenada por Deus e ser tirado da presença de Deus. Hay dos pasajes que explican en parte la caída de Satanás. Há duas passagens que explicam em parte a queda de Satanás. Y los ángeles que también él arrastró junto con él. E os anjos que também ele arrastou junto com ele. No los vamos a leer, pero los que quieren leerlo después, Ezequiel
28, del 1 al 19. Nós não vamos ler, mas depois quem queira ler, Ezequiel 28, de 1 até a 19. Isaías 14, del 1 al 23. E Isaías 14, de 1 a 23. Esos versículos dicen algunas cosas muy buenas de Satanás, Esses versículos dizem algumas coisas muito boas de Satanás. después habla de cómo la soberbia subió a su corazón Depois fala de como a soberba subiu ao seu coração y fue condenado por Dios. e foi condenado por Deus. Dice que era el lucero de la mañana, lleno de luz. A palavra diz que ele era luzeiro da manhã, a luz da manhã, ela cheio de luz. El sello de la perfección, Ela era o ginete da perfeição, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. cheio de sabedoria e plenamente formoso. La Biblia lo dice de él querubín grande, protector. A Bíblia diz que ele era o maior querubim, era o protetor, Y que fue puesto en el santo monte de Dios. e que foi colocado no santo monte de Deus. Y dice que fue perfecto en todos sus caminos desde el día que fue creado. E disse que foi perfeito em todos os seus caminhos, desde o dia em que foi criado. Hasta que se halló en ti maldad, dice la Escritura. A Escritura disse até que se achou maldade em ti. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Se enalteceu teu coração por causa da tua formosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. E você quis colocar o seu coração como o coração de Deus. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste. E foi cheio de iniquidade e pecaste. A causa de tu sabiduría se ha enaltecido tu corazón. Por causa da tua sabedoria, o teu coração se enalteceu, se elevou. Sí, quiero aclarar que cada vez que habla de que se enalteció es soberbia. La palabra es se ensoberbeció tu corazón. Eu quero deixar claro que toda vez que a Bíblia fala de se enaltecer o coração, está falando de soberba. Se ensoberbeceu o seu coração. Termina estos pasajes diciendo, Essa passagem termina dizendo: descendió al Seol tu soberbia. Como? Você pode repetir? Descendió Desceu al Seol tu soberbia. a tua soberba foi caída, né? Desceu tua soberba. Caíste del cielo, cortado fuiste por tierra. Foste derrubado do céu e caíste em terra. Derribado eres hasta el Seol. Fostes derrubados até o Sheol. Como pusiste tu corazón como corazón de Dios, Como quisesse colocar o teu coração como se fosse Deus, al sepulcro descenderás, irás descer ao sepulcro. espanto serás, Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. e para sempre deixarás de ser. El pecado de Satanás, por el cual fue desechado por Dios, O pecado de Satanás, pelo qual ele foi deixado por Deus, fue querer ser como Dios. foi que ele quis ser como Deus. La soberbia es querer ser como Dios. A soberba é querer ser como Deus. La soberbia es querer siempre subir más. A soberba é querer sempre subir mais, sempre subir mais. Esta actitud, la soberbia en el corazón de Satanás, Essa atitude da soberba no coração de Satanás fue la misma que él sembró en el corazón del hombre en el jardín del Edén. foi a mesma que ele semeou no coração do homem no jardim do Éden.
Seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Serás como Deus, vocês saberão o bem e o mal. Fue la razón que le llevó a Adán y Eva a desobedecer a Dios. Foi a razão que levou Adão e Eva a desobedecer a Deus. A causa de su soberbia, Satanás fue echado a la tierra Por causa de sua soberba, Satanás foi jogado na terra y sembró esa semilla en el corazón del hombre. e semeou essa semente no coração do homem. Y esa es la razón por la cual el hombre pecador Essa é a razão porque o homem pecador todo el tiempo está luchando para alcanzar la superioridad todo o tempo está lutando para alcançar a superioridade y el dominio sobre sus semejantes. e o domínio sobre os seus semelhantes. Esta raíz está en nosotros también. Essa raiz está em nós também. La soberbia es querer ser como Dios. A soberba é querer ser como Deus. Y este mismo espíritu se estableció también en la iglesia. E esse mesmo espírito se estabeleceu também na igreja. Y me atrevo a decir, después de 3 años de estudiar el tema, E me atrevo a dizer que depois de 3 anos estudando esse tema, que en donde más se encuentra en la iglesia es ¿Qué? en el corazón, que donde más se encuentra en la iglesia que o que mais se encontra na igreja es en el corazón de los pastores. é no coração dos pastores. Nosotros solemos hacer un dibujo Nós podemos fazer um desenho representando al hombre pecador. representando o homem pecador. Dibujamos un árbol, un tronco, las ramas y el fruto. Desenhamos uma árvore, os troncos, as folhagens e o fruto. Y decimos que el tronco es la rebelión E dizemos que o tronco é a rebelião y que las ramas y el fruto son los pecados. e que os galhos e os frutos, as folhas, são os pecados. Yo descubrí que la raíz del árbol es la soberbia. E eu descobri que a raiz da árvore era a soberba. De ahí sale todo. Daí sai tudo. En el Salmo 19:13, No Salmo 19:13, David dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, Davi diz, preserva também a teu servo da soberba, que no se enseñoreen sobre mí. e não seja senhor sobre mim. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. La soberbia y la falta de integridad, perdón, la rebelión y la falta de integridad viene de la soberbia. A rebelião e a falta de integridade vem da soberba. La soberbia rompe con nuestra integridad y produce en nosotros rebelión. A soberba acaba com a nossa integridade e produz em nós a rebelião. Y la falta de integridad y la rebelión produce el pecado. E a falta de integridade e rebelião produz pecado. Me sorprendí muchísimo cuando quise ver el significado de esta palabra en el diccionario. Me surpreendi muito quando eu quis saber o significado dessa palavra no dicionário. En el diccionario de la Real Academia Española. E no dicionário da Real Academia Espanhola, Después de definir la palabra soberbia con sinónimos como altivez, orgullo, arrogancia, depois de definir a palavra soberba com sinônimos como altivez, orgulho, arrogância, el diccionario dice que para entender bien esta palabra, o dicionário disse que para entender bem essa palavra, hace falta describir las características de un soberbio. é necessário descrever
as características de um soberbo. Y aquí hay algunas que yo quiero leerles. Aqui tem algumas que eu quero ler para vocês. Continuamente está hablando de los éxitos alcanzados. Continuamente, o soberbo está falando dos seus êxitos que alcançou, Que son reales, que são reais, pero siempre los está revelando, siempre está hablando de ellos. mas todo o tempo eles estão falando sobre esses êxitos, sobre essas vitórias que tiveram. El soberbio tiene una necesidad, a veces enfermiza, de recibir halagos. O soberbo tem uma necessidade impressionante de receber afagos e elogios. Y se rodea de las personas que lo alaban E se rodeia das pessoas que lhe louvam, né? que gostam de lhe fazer elogios. y que resaltan lo bueno que él hace. E que ressalta as coisas boas que ele faz. Las cualidades que tiene y los éxitos que consiguió. As qualidades que o soberbo tem e os êxitos que ele conseguiu. No estoy hablando de la Biblia, Não estou falando da Bíblia. estoy hablando de los conceptos que hay en el diccionario. Estou falando dos conceitos que existem no dicionário. El soberbio necesita tener el control de cualquier situación donde esté involucrado. O soberbo ele necessita ter o controle de toda situação onde ele esteja envolvido. Nunca reconoce sus errores y no acepta críticas. Nunca reconhece seus erros e também nunca aceita críticas. Si alguien le realiza una observación o una corrección, Se alguém faz a ele alguma observação ou alguma correção, su manera de defenderse es atacando. sua maneira de se defender é atacando. Disfruta cuando sus adversarios experimentan el fracaso. Se alegra quando seus adversários falham e experimentam o fracasso. Y sufre con el éxito de otras personas. E quando os outros estão se dando bem, prosperando, ele se frustra com isso e fica chateado. El soberbio se siente superior y más importante que el prójimo. O soberbo ele se sente sempre melhor do que o seu próximo. A quien trata siempre de despreciar para ensalzarse a sí mismo. O soberbo sempre procura depreciar seu próximo para poder se exaltar. Esos son algunos de los conceptos que dice el diccionario. Esses são alguns conceitos que o dicionário traz. Yo agrego un concepto propio. Eu adiciono a esses conceitos um conceito próprio. El soberbio, cuando escucha una enseñanza, piensa: O soberbo, quando escuta um ensino, pensa: qué bien que le viene esto a fulano de tal. que bom se isso fosse aplicado na vida de fulano de tal. Te quiero decir, a los que me están viendo, Eu quero dizer a vocês que estão me assistindo, no a todos, sino a vos, não a todos, mas a você, que yo no estoy hablando para los demás, estoy hablando para vos. que não estou falando para os demais, eu estou falando para você. No pienses en otro, Não pense em outro. pensá en tu misma persona. Pense em você mesmo. Dios me habló a mí sobre esto, que tenía que mirar mi soberbia, no la soberbia de los demás. Deus falou comigo isso, que eu tinha que ver a minha soberba, não a soberba dos outros. Quiero volver a hablar de Nabucodonosor. Quero voltar a falar de Nabucodonosor. Cuando puedan, por favor, lean el capítulo 4 de Daniel. Quando possam, leiam o capítulo 4 de Daniel. Es una carta que Nabucodonosor envía a todo su reino. É uma carta que Nabucodonosor enviou a todo o seu reino.
Ahí relata que tuvo un sueño terrible Nessa carta, ele conta que teve um sonho terrível. y Daniel le interpreta ese sueño. E Daniel interpretou a ele esse sonho. Tan terrible era el sueño que Daniel no se atrevía a decirle la interpretación. O sonho era tão terrível que Daniel não se atreveu a dizer a interpretação. Al final el rey le dice, bueno, no sé qué es la interpretación, pero decímelo. No final, o rei disse, olha, eu não sei qual é a interpretação, mas me diga logo. Y Daniel, cuando comienza a darle la interpretación, E Daniel, quando começa a dar a ele a interpretação, primero dice, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos primeiro disse, Senhor meu, o sonho seja para seus inimigos y su interpretación para los que mal te quieren. e a interpretação para os que te querem mal. Pero al final le muestra lo que significa el sueño. Mas no final mostra o que significa o sonho. No voy a hablar del sueño en este momento, Agora eu não vou falar do sonho, pero sí voy a decir que cuando Daniel termina de interpretar el sueño, mas eu sigo dizendo que quando Daniel terminou de interpretar o sonho, sin que el rey se lo pida, le da un consejo. sem que o rei peça a ele vai e dá um conselho ao rei. Y le dice que se humille delante de Dios, E diz que ele se humilhe diante de Deus, que haga misericordia para los necesitados que faça misericórdia para os necessitados y justicia para los que no tienen justicia. e justiça para aqueles que não têm justiça. Nabucodonosor no escuchó el consejo ni le importó. Nabucodonosor não escutou o conselho de Daniel, nem deu importância a ele. Quiero decirles que el soberbio se vuelve una persona a la que no se le puede enseñar. Quero dizer a vocês que o soberbo se coloca como uma pessoa que não pode ser ensinada, No recibe consejo, não recebe conselhos, porque todo lo sabe y todo lo cuestiona. porque sabe tudo e tudo questiona. Como se cree superior a los demás, Se pondo sempre superior aos demais, no tiene por qué sujetarse a nadie. não tem por que se sujeitar a ninguém. Es como dice el proverbio, es sabio en su propia opinión. Como diz Provérbios, é sábio aos seus próprios olhos. Así actuó Nabucodonosor. Assim era Nabucodonosor. Un año después de la interpretación de este sueño, Ano depois da interpretação desse sonho, Nabucodonosor, paseando por el palacio Nabucodonosor, passeando pelo palácio y viendo toda la grandeza y las maravillas de Babilonia, e vendo todas as grandezas e maravilhas de Babilônia, habló para sí mismo de esta manera: falou consigo mesmo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué não é essa a grande Babilônia que eu construí para casa real con la fuerza de mi poder para a casa real com a força da minha mão y para gloria de mi majestad? e para a glória da minha majestade? En ese mismo instante una voz sonó detrás de él: E nesse mesmo momento, uma voz veio de trás dele: tu reino te ha sido quitado. Teu reino foi tirado de ti. No vas a vivir con los hombres, sino con las bestias del campo. Não vais a viver com os homens, mas sim com as bestas e animais do campo. El pecado de Nabucodonosor fue la soberbia. O pecado de Nabucodonosor foi a soberba. Todo el éxito se lo atribuyó a sí mismo.
todo o êxito foi atribuído, ele se atribuiu a si mesmo. No tuvo en cuenta a Dios en ningún momento. Não levou em conta a Deus em nenhum momento. Siempre exaltó su persona, para mi gloria. Sempre exaltou a si mesmo, era para minha glória. Quiero decir que el soberbio se jacta de sus éxitos, que son reales, Quero dizer que o soberbo, ele se vangloria dos seus êxitos, que são reais, y menosprecia a los demás y muchas veces no reconociendo a Dios. e menospreza os demais, e muitas vezes não reconhece a Deus. Escuché algunas veces, lamentablemente, muchas veces en mi vida, Lamentavelmente, eu escutei muitas vezes em minha vida. ¿y cuántos grupos familiares tenés? Porque yo tengo tantos. E quantos grupos familiares vocês têm? Eu tenho tantos. ¿Cuántos pastores están con vos? Você está com quantos pastores? Quantos pastores você dá cobertura? ¿Cuántas ciudades dependen, congregaciones en diferentes ciudades dependen de vos? Quantas cidades você dá cobertura? Quantas cidades dependem do seu ministério? Con la intención de compararse con el otro. Com a intenção de se comparar com o outro. Cuando empecé a estudiar el tema de la soberbia, comencé a ver soberbia por todos lados. Quando eu comecei a estudar sobre a soberba, comecei a ver soberba por todos os lados. Comencé a ver soberbia en las oraciones. Comecei a enxergar a soberba nas orações. Estábamos tratando un problema de un hermano Nós estávamos tratando um problema de um irmão y éramos cuatro e éramos quatro varones. homens. Y uno de ellos dijo, E um deles disse: ¿qué podemos esperar de este hermano? No fue edificado en nuestros grupos. que podemos esperar desse irmão? Ele não foi edificado em nosso meio. Soberbia. Soberba. Somos la zona que más crecemos, o el sector, como dicen ustedes. Nós somos o setor que mais cresceu. Son frases que algunas, escuché muchas más, pero que muy frecuentemente se oyen. São algumas frases das que muitas vezes eu escutei e que frequentemente se ouve. Cuando Abraham vuelve de rescatar a Lot y a toda su familia en Génesis, Quando Abraão voltou do resgate de Ló e de toda a sua família em Gênesis, Melquisedec, rey de Salem, sale a recibirlo. Melquisedeque, o rei de Salém, saiu a recebê-lo. Y al saludarlo, le recuerda a Abraham. E, ao saudar Abraão, lembrou a Abraão: Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. Melquisedec le recordó, la victoria no es tuya, Dios te dio la victoria. Melquisedeque lembrou a Abraão que a vitória não era dele, Deus havia dado a vitória a ele. Es como si le estuviese diciendo, Abraham, no te vas a pensar que la victoria es tuya. É como se ele estivesse dizendo a Abraão: Abraão, não fique pensando que a vitória é sua, Sino que Dios entregó tus enemigos en tus manos. mas que Deus entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Yo creo que hoy tenemos que volver a escuchar al apóstol Pablo. Eu creio que hoje a gente tenha que voltar a ouvir o apóstolo Paulo, Cuando dice en 1 Corintios 4, no ensoberbeciéndose unos contra otros.
quando disse em 1 Coríntios 4, não ensoberbecendo-se uns contra os outros. Porque ¿quién te distingue? Porque quem é que te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Ou que tens que não já tenhas recebido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? E se recebestes, por que te glorias como se não houvesse recebido? San Francisco de Asís oraba así: São Francisco de Assis orava assim: Señor, si me concedes alguna gracia, Senhor, se me concedes alguma graça, algún don, algum dom, guárdamelo tú, guarda-me tu, no sea que yo lo robe. não seja que eu roube esse dom. Hermanos, el hombre espiritual dominado por la soberbia es un ladrón. Irmãos, o homem espiritual, dominado pela soberba, é um ladrão, Porque no roba bienes materiales, porque não rouba bens materiais, sino la gloria de Dios. mas rouba a glória de Deus. Todos tenemos que reconocer viene de Dios. Todos nós temos que reconhecer que tudo vem de Deus. Si Dios nos concede llevar a 1 o a 100 a los pies de Cristo, Se Deus nos concede que levemos uma pessoa ou 100 pessoas aos pés de Jesus, es porque Él es el dador de la vida. é porque Ele é o doador da vida. Si Dios nos concede ayudar a 10 o a 100 discípulos, Se Deus nos concede o poder ajudar a 10 ou 100 discípulos, es porque el Espíritu Santo está presente usándonos para su gloria. é porque o Espírito Santo está presente, usando-nos para a sua glória. No tenemos nada de qué gloriarnos. Não temos absolutamente nada que nos gloriarmos. Jesús le dice a sus discípulos: Jesus disse aos seus discípulos: cuando hayan hecho todo lo que os ha sido ordenado, quando vocês tiverem feito tudo o que foi ordenado a vocês, digan, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, hicimos. Diga, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que tínhamos que fazer. La soberbia también está presente muchas veces en las disciplinas cristianas. A soberba também está presente muitas vezes nas disciplinas cristãs. Jesús les contó una parábola a un grupo de escribas y fariseos. Jesus falou uma parábola para um grupo de escribas e fariseus. Eran algunos que decían que confiaban en sí mismos como justos. Alguns que diziam que confiavam em si mesmo como sendo justos. Y menospreciaban a los otros. E desprezavam os outros. Soberbia más soberbia. Soberba mais soberba. Y Jesús le dice que el fariseo, orando consigo mismo, e Jesus disse que o fariseu, orando para si mesmo, daba gracias a Dios diciendo: dava graças a Deus e dizia: no soy como los otros hombres, ladrones, adúlteros, injustos. Não sou como os outros homens, ladrões, adúlteros, injustos. No soy como este publicano. Não sou como esse publicano. Ayuno 2 veces por semana. Jejuo 2 vezes por semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Dou dízimo de tudo que ganho. Todo era verdad. Tudo era verdade. El soberbio se envanece de cosas reales. O soberbo se vangloria de coisas reais. Pero Jesús dice que el publicano salió justificado. Mas Jesus disse que o publicano saiu justificado. Y el fariseo no. E o fariseu não. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Porque qualquer que se vangloria será humilhado.
y el que se humilla será enaltecido. e o que se humilha será exaltado. Jesús vuelve a decir esto 2 veces más. Se lo dice en el Nuevo Testamento con 3 parábolas distintas. E Jesus disse isso mais 2 vezes mais, em 3 parábolas distintas. El que se enaltece será humillado. O que se enaltece será humilhado, El que se humilla será enaltecido. e o que se humilha será enaltecido ou exaltado. 6 meses antes de la partida de Ivan Baker, 6 meses antes de Ivan Baker falecer, morrer, estábamos juntos en su casa estávamos em sua casa juntos, y a causa de su enfermedad, Iván tenía momentos en que se dormitaba. e por causa da sua enfermidade, em alguns momentos, Ivan cochilava. Así. Sim. De repente se despertó, De repente acordou, me miró a los ojos, olhou para mim nos olhos, me señaló, me apontou apuntó con el dedo y me dijo, de repente, tené cuidado porque si te aplauden aquí en la tierra, tenha cuidado, porque se batem palma para você aqui na terra y no te aplauden cuando llegas al cielo, e não batam palma para você quando você chegar ao céu, es un gran problema. é um grande problema. Y así como me dijo eso, volvió a dormir. E assim como me disse isso, da mesma forma voltou a dormir. Me traspasó. Me traspassou. Nunca más me pude olvidar de esa palabra. Nunca mais me esqueci dessa palavra. Nunca entendí por qué me lo dijo de repente. Nunca entendi porque ele de repente me disse isso. Salvo que Dios le dijo, o lo despertó para que me lo diga. Mas que Deus disse a ele para que me dissesse quando lhe despertou. La Escritura dice que otra manifestación de la soberbia y la altivez en la iglesia A Escritura diz que outra manifestação da soberba na igreja es pretender vivir sin Dios. é pretender viver sem Deus. Amamos a Dios, cantamos y alabamos a Dios en los encuentros, Amamos a Deus, cantamos a Deus e louvamos a Deus nos encontros, pero muchas veces manejamos nuestras vidas según nuestros propios planes y conveniencia. mas muitas vezes estamos conduzindo nossas vidas segundo nossos próprios planos e conveniências. En Santiago capítulo 4, Em Tiago, capítulo 4, el apóstol habla de los que hacen planes sin tener a Dios en cuenta. o apóstolo fala daqueles que fazem planos sem buscar direção de Deus, Cuando deberían decir si Dios quiere. quando deveria dizer, se Deus quiser. Y no solamente tienen esta actitud de independencia, E não somente tem essas atitudes de independência, sino que termina diciendo, pero ustedes se jactan en sus soberbias. mas ele termina dizendo, vocês se vangloriam na sua própria soberba. Hacer nuestros propios planes sin tener en cuenta a Dios Fazer nossos, es soberbia con jactancia. fazer nossos próprios planos sem depender de Deus é soberba com jactância. Quiero decirles que hay más de 100 versículos en las Escrituras que tratan el tema de la soberbia. Eu quero dizer a vocês que existem mais de 100 versículos na Bíblia que trata sobre a soberba. En cada uno hay una descripción de esta actitud, de lo que es la soberbia. Em cada um deles tem uma descrição da atitude do que seja soberba. Y una advertencia o una sentencia de parte de Dios contra ella. E uma advertência e uma sentença de Deus contra ela. Yo quiero referirme a un solo versículo.
eu quero me referir a um só versículo. Estoy seguro que todos ustedes pueden hacer un estudio sobre este tema mucho mejor y encontrar estos versículos de la Escritura. Eu tenho certeza que vocês poderão fazer um estudo muito melhor e encontrar esses versículos na Escritura. Quiero referirme a Santiago 4:6 Eu quero me referir a Tiago 4:6 y 1 Pedro 5:5. e 1 Pedro 5:5. Es el mismo versículo en los dos lugares. Esse mesmo versículo em dois lugares. Dice así la Escritura: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Assim diz a Escritura: Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Hermanos, por favor, de todo lo que vengo diciendo, esto es lo que quisiera que quede en cada uno de nosotros. Irmãos, por favor, de tudo que eu falei, isso é que eu quero que fique em cada um de nós. Resistir significa, literalmente, según el diccionario griego, Resistir significa, literalmente, segundo o dicionário grego, oponerse, ponerse en contra, opor-se, se colocar contra, hacer resistencia, fazer resistência, mirar de lejos, olhar de longe desaprobar. e desaprovar. La soberbia no solo nos separa de Dios, A soberba não só nos separa de Deus, mucho peor que eso, muito pior do que isso. pone a Dios en contra nuestra. Coloca Deus contra nós mesmos. Y toda obra espiritual que hagamos con soberbia E toda obra espiritual que nós façamos com soberba no tiene la bendición de Dios, sino la oposición de Dios. não tem a bênção de Deus, mas tem a oposição de Deus. Es muy serio el tema. Isso é muito sério, irmãos. Perdemos su presencia y su compañía. Perdemos a sua presença e perdemos a sua companhia. Dios resiste a los soberbios. Deus resiste ao soberbo. Por otro lado, la humildad es la que hace habitar en nosotros la presencia de Dios. Por outro lado, a humildade faz com que a presença de Deus habite em nós. Isaías 57, 15, Isaías 57:15, el Señor dice, o Senhor Ele- diz, Eric, ¿querés leer vos? perfeito, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. ¿Dónde queda la altura y la santidad? Onde fica a altura e a santidade? No lo sé, pero sé que no puedo llegar. Eu não sei, mas eu sei que eu não posso chegar. Pero sí, Dios puede llegar al quebrantado y humilde de corazón. Mas Deus sim pode chegar ao quebrantado e ao humilde de coração. La humildad hace habitar en nosotros la presencia de Dios. A humildade faz habitar em nós a presença de Deus. La soberbia hace que Dios nos resista. A soberba, ao contrário, faz com que Deus nos resista. El Salmo 138, 6 dice, Jehová atiende al humilde, No Salmo 138:6 diz que Jeová atende ao humilde, mas al altivo mira de lejos. mas ao altivo ele os olha de longe. Y por fin, estoy citando solamente 3 versículos. E por fim, estou citando apenas 3 versículos.
Isaías 66:2 Isaías 66, 2. dice, miraré al que es pobre y humilde de espíritu, Diz: olharei ao que é pobre e humilde de espírito, y que tiembla a mi palabra. e que treme diante da minha palavra. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Gracia es la influencia divina sobre el corazón que se refleja en la vida. Graça é a influência divina no coração que se reflete na vida Y que merece la aprobación, la ayuda y la fortaleza de Dios. e que merece a aprovação, merece a ajuda e a fortaleza de Deus. Amados, si hay algo que necesitamos desesperadamente para servir a Dios, Amados, se existe algo que necessitamos desesperadamente para servir a Deus, para hacer su obra conforme a su voluntad, para fazer sua obra conforme a sua vontade, es su gracia, é a sua graça, su aprobación y su presencia. sua aprovação e a sua presença. Y solo se consigue si somos humildes. E só podemos conseguir isso se formos humildes. La soberbia genera en nosotros rebelión y desobediencia. A soberba gera em nós a rebelião e a desobediência. Aunque estemos trabajando en la obra, É o que estamos trabalhando, ao que estejam trabalhando na obra. muchas veces cuando hacemos la obra con esa actitud, Muitas vezes, quando nós fazemos a obra com essa atitude, las cosas comienzan a funcionar mal. as coisas começam a funcionar mal. Y nos ponemos a orar a Dios para que Dios nos bendiga. E não podemos orar a Deus para que Ele nos abençoe. Pero quiero decirles que no se puede ganar con oración lo que perdimos con desobediencia. Mas eu quero dizer a vocês que nós não podemos conseguir com a oração aquilo que nós perdemos com a desobediência. Jesús es nuestro ejemplo de humildad. Jesus é o nosso exemplo de humildade. El antídoto contra la soberbia es la humildad. E o antídoto contra a soberba é a humildade. Jesús dijo en Mateo 11:28, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesus disse em Mateus 11, 28, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. De los 378 mandamientos que Jesús dio en el Nuevo Testamento, Nos 378 mandamentos que Jesus deixou no Novo Testamento, que aparecen en los evangelios, que aparecem nos evangelhos, uno solo pide que aprendamos de él, um só, ele pede que nós aprendamos dele, la humildad. a humildade. Y esto es porque con un corazón humilde, manso, podemos cumplir los otros 377. Isso porque que com um coração humilde e manso, nós vamos poder cumprir os outros 377 mandamentos. Todo el Sermón del Monte es un tratado divino contra la soberbia. Todo o Sermão do Monte é um tratado divino contra a soberba, Llamándonos a la humildad. nos chamando à humildade. La primera bienaventuranza dice, A primeira bem-aventurança diz: bienaventurados los pobres de espíritu. bem-aventurados os pobres de espírito. La humildad es el antídoto contra la soberbia. A humildade é o antídoto contra a soberba. Dios no nos manda no ser soberbios, Deus não nos manda não ser soberbos, nos manda a ser humildes. nos manda ser humildes. Jesús hizo exactamente el camino contrario al de Satanás. Jesus fez exatamente o caminho contrário de Satanás. Siendo Dios, se hizo hombre. Sendo Deus, se fez homem. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, E estando na condição de homem, se humilhou a si mesmo.
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Solo vamos a lograr victoria contra ese espíritu satánico que habita en nuestro viejo hombre Nós só vamos conseguir vitória sobre esse espírito satânico que habita no nosso velho homem si reconocemos que tenemos ese problema. se reconhecermos que temos esse problema. Y que la humildad es la virtud Que a humildade é a virtude que consiste en conocer nuestras propias limitaciones, que consiste em conhecer as nossas próprias limitações, nuestras propias debilidades as nossas debilidades y obrar de acuerdo a ese conocimiento. e trabalhar de acordo com esse conhecimento. Hay un versículo en Miqueas 6:8, Existe um versículo em Miqueias 6:8. ¿lo podés leer, Eric? Sí. Eu vou buscar acá. Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com teu Deus. La soberbia nos vuelve injustos, A soberba nos coloca como injustos, nos vuelve insensibles ante la necesidad de otros, nos torna insensíveis diante das necessidades dos outros, nos lleva a amarnos a nosotros mismos nos leva a nos amarmos a nós mesmos y no a la misericordia. e não a misericórdia. Nos hace independientes, Nos faz independentes, no nos deja ver la necesidad desesperante não nos deixa ver a necessidade desesperante que tenemos de depender del cuerpo, que temos de depender do corpo, de sujetarnos a otros, de nos sujeitarmos uns aos outros, de no buscar el primer lugar, de não buscarmos em primeiro lugar os nossos próprios interesses, de no amar y ser alabados, reconocidos, de não querer ser louvado e reconhecido pelo que fazemos. La Escritura dice que nos asociemos con los humildes. A Escritura diz que nós devemos nos associar aos humildes. La soberbia en el cuerpo de Cristo es como un cáncer. A soberba no corpo de Cristo é como um câncer, Pero en los hombres que fueron llamados a servir en el ministerio, mas os homens que foram chamados a servir no ministério, la soberbia es peor que el cáncer. a soberba é pior que um câncer. Es la muerte segura de la iglesia. É a morte da igreja. Todos nosotros decimos que queremos ser humildes. Todos nós dizemos que queremos ser humildes. Si ustedes preguntan en algún encuentro, Se vocês perguntam em algum encontro, ¿cuántos quieren ser soberbios? quantos querem ser soberbos? Levanta a mão. No creo que nadie levante la mano. Eu creio que ninguém vai levantar a mão. Pero si preguntamos cuántos quieren ser humildes, Mas se nós perguntarmos quantos querem ser humildes, todos levantan la mano. todos vão levantar a mão. Porque todos queremos ser humildes, Porque todos queremos ser humildes, pero no queremos ser humillados. mas não queremos ser humilhados. Queremos ser reconocidos, Queremos ser reconhecidos. queremos ser alabados. Queremos ser louvados. Aprendamos de Jesús. Aprendamos de Jesus. Vivamos para ser como Él. Vivamos para ser como Ele. Nuestro ministerio responde al propósito eterno de Dios. Nosso ministério responde ao propósito eterno de Deus. Para eso está la iglesia. E para isso está a igreja. Para eso fue derramado el Espíritu Santo. Para isso o Espírito Santo foi derramado. Para eso Jesús murió en la cruz,
derramó su sangre y resucitó. Para isso, Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue e ressuscitou. Todo lo que hacemos Tudo que fazemos, en la iglesia tiene que responder al propósito eterno de Dios. tudo que fazemos na igreja tem que responder ao propósito eterno de Deus. Ser como Jesús. Ser como Jesus. La característica de Jesús era que era manso y humilde de corazón. E a característica de Jesus é que ele era manso e humilde de coração. Como presbíteros en la casa de Dios, Como presbíteros na casa de Deus, tenemos que ser los primeros en vivir para que el propósito de Dios se cumpla. temos que ser o primeiro a viver para que o propósito de Deus se cumpra. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Põe teus olhos em Jesus, autor e consumador da fé. en Tito 1:7, Em Tito 1:7, cuando el apóstol Pablo está dando los requisitos para ser un presbítero, quando Paulo fala dos requisitos para ser um presbítero, dice porque es necesario que el obispo sea irreprensible, ele diz que é necessário, é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como administrador de Dios, como dispenseiro de Deus, no soberbio, não arrogante, não soberbo. la característica de alguien que sirve a Dios A característica de alguém que serve a Deus tiene que ser esta, no soberbio. tem que ser esta, não soberbo. Cuando empecé a estudiar el tema, Quando comecei a estudar o tema, comencé también a darme cuenta cuánta soberbia había en mi vida. comecei também a me dar conta de quanta soberba havia em mim. Cuando leí el diccionario, el concepto de soberbia en el diccionario, Quando eu li o conceito da soberba no dicionário, muchas de las cosas que aparecen ahí estaban en mi forma de ser. muitas das coisas que estavam lá estavam em minha forma de viver. Y doy gracias a Dios por la Escritura, E eu dou graças a Deus pela Escritura, porque nos enseña lo que está mal y lo que está bien. porque nos ensina naquilo que estamos mal e naquilo que estamos bem. Y nos da la posibilidad de arrepentirnos. E nos dá a possibilidade de nos arrependermos. La Escritura es un espejo donde tenemos que mirarnos. A Escritura é um espelho onde nós temos que nos olhar. La Escritura es la verdad de Dios donde podemos evaluarnos. A Escritura é a verdade de Deus, onde nós podemos nos avaliar. Y el tema de la soberbia en mi vida E o tema da soberba na minha vida comenzó cuando hace unos años atrás, começou há alguns anos atrás, cuando Dios me mostró que hacía evaluar nuestra vida quando Deus me mostrou que eu tinha que avaliar minha vida conforme a las Escrituras. conforme as Escrituras. Y entre varios pastores que nos juntamos, E entre vários pastores que nós estamos juntos, hicimos un pacto entre nosotros nós fizemos um pacto entre nós de orar y ayunar de orar e jejuar para preguntarle al Señor qué cosas están mal en mi vida. para perguntar ao Senhor que coisas estão mal em minha vida. En ese Dios me habló de este versículo. E nesse momento Deus me falou desse versículo. Dios puede humillar a los soberbios. Deus pode humilhar o soberbo. Les invito a que cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, evalúe su vida Eu vos convido a cada um de vocês a que cada um possa avaliar a sua própria vida.
mirando en las Escrituras este tema de la soberbia. Olhando as Escrituras sobre esse tema da soberba. Si encontramos que hay soberbia en nuestra vida, Se nós percebemos que existe soberba em nós, tenemos que arrepentirnos temos que nos arrepender y tenemos que confesárselo a alguien e temos que nos confessar para que seamos ayudados en ese tema. para que possamos ser ajudados nesse tema. Es todo lo que tengo para decir. É tudo que eu tenho para dizer. Gracias por escuchar. Muchísimas gracias, Daniel, de verdad. Permítame, por favor, decir algunas palabras en portugués para los hermanos. Una pequeña aplicación. Irmãos, algumas coisas se destacaram e me chamaram a atenção, dentre todas as coisas preciosas que ouvimos hoje. Primeiro, a necessidade de aplicarmos esse ensino a nós mesmos. Eu quero sugerir que cada um de vocês, cada um de nós, tomemos essa gravação, o Eric vai disponibilizar depois o áudio editado, e ouçamos com bastante atenção e nos coloquemos nós mesmos sob essa régua, nós sermos medidos e julgados por essa palavra. Eu tenho dito muitas vezes que uma das maiores tragédias da igreja é quando deixamos de ser julgados e corrigidos pela palavra de Deus. E hoje houve abundante palavra de Deus para nós. Levando em conta que se a soberba pôde entrar no coração do querubim ungido, lá no céu, diante de Deus, essa soberba pode crescer em nosso coração enquanto servimos a Deus no meio da igreja. Nós somos o povo que diz que todo reconhecimento de ministério é pelo fruto do serviço. Isso é uma verdade. Mas pode transformar-se em uma grande armadilha. Quando somos tentados a demonstrar a nossa obra, torná-la conhecida e exigir que nos reconheçam, porque temos um serviço desenvolvido na casa de Deus. Que a graça do Senhor nos cubra, a sua misericórdia permaneça sobre nós e que nos mantenhamos debaixo do jugo de Jesus, andando ao seu lado e com ele aprendendo a ser manso e humilde de coração. Graças a Deus. Daniel, outra vez, muitíssimo obrigado, muitíssimas gracias por tu esfuerzo en compartirnos lo que Dios ha puesto en tu corazón. Dios te bendiga muchísimo. Una alegría enorme escucharte. Gracias por escuchar y ustedes saben cómo amamos a los hermanos de Brasil con todo nuestro corazón. Nos sentimos una sola cosa. Amén. Así es. Somos uno. Amén. Por la gracia de Dios. Nos une una visión, me parece, ¿no? Sí. Por más que se murió Iván Becker, sigue estando con nosotros. Amén. Amén. Un saludo para todos. Gracias. Vanjo, Oi, me veio algo ao coração para dizer, por favor. agora enquanto você falava,
me veio algo ao coração que eu digo em 20 segundos. Não precisa tanta pressa. Nós temos uma história com Deus, uma história uns com os outros. Eu creio que nenhum de nós pode dizer que nessa história não houve soberba. Eu creio que ninguém teria coragem de dizer de si mesmo que não houve soberba. Deus colocou no meu coração muito forte, enquanto você falava, enquanto o Vanjo falava, dizer para os irmãos que a história ainda não terminou. Ela está sendo construída. Ela está em curso. E há um futuro pela frente. E nesse futuro, se nós nos humilharmos, o Senhor vai nos levantar. E se nós nos exaltarmos, Ele vai vir contra nós. A história passada nós não podemos mudar, mas temos uma história pela frente.